Olá malta, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Portugal em Fúria. E hoje quero falar sobre e dar-te a minha opinião sobre o incidente que ocorreu no Alentejo esta semana em Reguengo de Monsaraz. Certamente sabes o que é que eu estou a falar, eu não posso dizer chamar os nomes pelos bois porque infelizmente somos acusados de racismo ou os vídeos são censurados por utilizar determinadas palavras, tudo o que tem a ver com tipos de minorias existentes aqui em Portugal. Mas a verdade é que quando há este tipo de problemas, eles estão lá metidos e são os grandes causadores deste tipo de situações. Então eu quero-te dar a minha opinião em relação a esta situação e o porquê de eu já há alguns anos dizer, em conversas com amigos, colegas, conhecidos, com aquelas tipo de conversas de café, de eu dizer que os agentes da autoridade não são defensores do cidadão de bem. E porquê é que eu digo isto? Há dois fatores que eu também tenho em consideração. Por um lado, a polícia está muito mal preparada, mal equipada, e depois se reage contra este tipo de cidadãos chamados minorias, são acusados de racismo, são acusados de excesso de força e certamente as suas carreiras como polícia terminam ali. A partir do momento que eles atuam contra este tipo de cidadãos, as suas carreiras terminam, ok? E outro fator, como eu te disse, eles são mal preparados e muito mal equipados para lidar com este tipo de situações. Mas por outro lado, quando são cidadãos de bem, nós assistimos ao uso excessivo de força. Vocês têm o exemplo de que aconteceu há 2 semanas atrás, certamente vocês também viram essa situação, de uma mãe que se recusou a utilizar a focinheira, aquela máscara estúpida que não serve para nada, na via pública quando foi buscar os seus filhos à escola. O que é que nós assistimos ali? Assistimos a uma brutalidade total de dois agentes de autoridade a reprimir e a algemar uma cidadã de bem, simplesmente porque se recusou a utilizar a máscara. Claro, contra uma pessoa feminina, indefesa, que não tem qualquer tipo de capacidade de se defender, aí a polícia utiliza todo tipo de força, todo tipo de meios para deter essa pessoa. Mas quando são as ditas minorias, o que é que nós vimos ali? Vimos um autêntico circo, uma autêntica palhaçada de dois agentes de autoridade a andar de um lado para o outro sem fazer absolutamente nada. E eu pergunto, para que é que um agente de autoridade anda armado? É para ir à caça aos patos ao fim de semana? É que sinceramente eu não percebo. Tudo bem que eles estavam em desvantagem, tínhamos apenas 2 agentes da GNR para conter ali uma situação de risco que acabou por acontecer, um atropelamento. Pá, que eu sinceramente eu tenho dificuldade em perceber como é que estas coisas acontecem aqui em Portugal. Porque isto se fosse noutro país qualquer, aquele indivíduo que tentou atropelar aquelas pessoas porque é considerado um crime, até pode ser considerado tentativa de homicídio. Aquilo se fosse num país minimamente decente, aquele indivíduo pouco conseguiria andar com a viatura e albarroar aquelas pessoas, porque era simplesmente baleado e imobilizado ali na hora. Mas como estamos em Portugal, por um lado, como eu te disse, eu também percebo que a polícia se disparasse, se tentasse imobilizar com qualquer tipo de força, aqueles indivíduos, provavelmente as suas carreiras terminavam ali e provavelmente até eram acusados de cometerem crimes porque simplesmente estavam a defender os outros cidadãos de bem. Isto, por um lado a polícia tem culpa, mas por outro a polícia não tem culpa em relação a isto, porque tudo isto mexe com questões políticas. Há muitos interesses por trás e a polícia está completamente refém da política e cabe a nós analisar e tirar as nossas conclusões. Por um lado temos as minorias e agentes de autoridade que não fazem absolutamente nada, não reagem, e por outro temos cidadãos de bem que são detidos, são presos, são humilhados ali em frente às suas crianças, como nós assistimos há 2 semanas, uma mãe a ser algemada em frente aos seus filhos, que provavelmente essas crianças vão ficar com traumas para o resto da vida. E por outro lado temos as vítimas da sociedade a cometer crimes ao vivo, porque uma tentativa de atropelamento pode ser considerada uma tentativa de homicídio e causar severos danos àquelas pessoas que foram atropeladas. E vimos ali a polícia simplesmente a não fazer absolutamente nada.
Infelizmente esta situação mais uma vez não vai dar em nada, porque são minorias e eles não podem ser acusados de racismo, não podem ser acusados de nada. Ele é aquela classe de cidadãos em Portugal que pode fazer tudo e nada cumpre e tem todos os benefícios. E o cidadão de bem que simplesmente cumpre com o seu dia-a-dia, tentar fazer alguma coisa melhor por este país, é completamente reprimido e perseguido no seu próprio país. É lamentável isto, mas é a minha opinião que eu te queria deixar em relação a isto. E vocês também devem refletir em relação a isto, porque é realmente lamentável vermos os agentes da autoridade, que por um lado eles até acabam por não ter culpa, porque eles no fundo estão a cumprir ordens superiores, mas tal como aconteceu na época dos nazis, quando foram os seus generais e os seus soldados foram presentes no tribunal de Nuremberg, perguntaram-nos porque é que eles cumpriam as ordens do Hitler, se sabiam que estavam a matar pessoas e a causar todas aquelas atrocidades. E a única coisa que eles responderam foi: estávamos só a cumprir ordens. Por isso, eu digo a mesma coisa a estes agentes: vocês estão só a cumprir ordens, mas não se esqueçam que estão a prejudicar cidadãos de bem. Pessoal, ficou aqui a minha opinião. Eu não sei o que é que vocês acham em relação a isto. Gostava de saber a vossa opinião aqui nos comentários. Encontramos no próximo vídeo. Não se esqueçam que o nosso lema é Deus, Pátria e Família. Fiquem bem.